Então, muito bem-vindos à Europa aos 70, um podcast da Comissão Europeia em Portugal. Temos a Comissária Europeia, a Elisa Ferreira, e temos o Henrique Raposo. A Comissária ocupou inúmeros cargos políticos em Portugal, foi ministra, foi deputada do Parlamento Europeu e foi mais recentemente vice-governadora do Banco de Portugal. O Henrique Raposo é escritor, é cronista no Expresso. Eu vou-vos atirar uma palavra e gostaria que me dessem uma resposta muito curta. A primeira coisa que vos vem à cabeça. Elisa, esta é fácil. Coesão. Desenvolvimento. E Henrique, união. Necessária. Elisa, solidariedade. Democracia. Henrique, von der Leyen. Gostei bastante. É uma boa resposta. Ora bem, a história deste podcast chama-se Europa aos 70 por serem os 70 anos da Declaração Schuman, que fundou o nosso projeto europeu, e por isso eu gostaria de começar a perguntar, primeiro aqui à Elisa, o que é que mais aprecia na história da integração europeia? Quais são os seus melhores e talvez os piores também momentos desta nossa história conjunta? Aprecio o facto de não ser um projeto acabado. Vamos construindo à medida que os desafios surgem, e acho que aos 70 estava-se a ver se havia um lifting, mas eu acho que houve mesmo um rejuvenescimento com a resposta que esta Comissão deu a uma crise. Vamos ver se a gente vai para a frente com isto, mas acho que foi mesmo um rejuvenescimento do espírito original da Comissão. E Henrique, o que é que... Eu acho que é uma data de facto redonda e bonita, e acho que é fundamental hoje em dia. Repara, eu há 10 anos ou há 15 eu estaria nesse debate, há 10 ou 15 anos eu estaria naquilo que se chamaria os eurocéticos, porque na altura o debate era um debate que estava ao centro, ou seja, seria entre um centro-esquerda e um centro-direita, e eu nessa altura estaria a debater com os federalistas europeus que queriam criar uma grande federação europeia, e eu estaria a dizer, calma, a União Europeia é uma ideia interessante e fundamental, mas é impossível fazer isso. E de repente, quando nós estamos a ser varridos por um momento político que é o mais dramático das nossas vidas, não tínhamos dúvidas disso, já era antes da pandemia, a pandemia acelerou isso, e hoje em dia eu dou por mim, com formações políticas que estão a aparecer à minha direita, o debate está sempre centrado no Sul versus Norte, o Norte a financiar o Sul. Esse é um debate, a meu ver, que é necessário com certeza, mas é muito tecnocrático e muito económico. Quando, a meu ver, o debate central, quando olhamos para a Hungria, para a Polónia, é um debate muito mais oeste versus leste. E onde, hoje em dia, olhamos para a Hungria, olhamos para a Polónia, e tu podes fazer a pergunta com muita legitimidade. Aquilo ainda é uma república? Ainda é uma democracia? Eu tenho sérias dúvidas. E nesse sentido a Europa, quem está com os valores europeus, ou seja, o Estado de Direito, o Estado Social, a democracia, não se pode limitar àqueles debates que às vezes são cansativos entre o Norte, que é poupado, e o Sul que... redutor, não é? É redutor, e caímos em caricaturas que fazem lembrar as caricaturas do tempo da Troika, e estamos a deixar, a meu ver, estamos a deixar criar um monstro a leste. E eu acho que eu percebo que a linguagem europeia ou da União Europeia tenta evitar esse tipo de confronto, mas eu acho que não se pode evitar isso muito mais tempo. E se queremos defender a União Europeia, aquilo que ela representa, não acho possível continuarmos de braços cruzados em relação à Hungria, por exemplo. A União Europeia tem pelo menos cerca de 10% do PIB, se as minhas contas não estão erradas, o PIB húngaro nas mãos. Se não podemos acionar essa leverage, essa alavanca, para que é que serve a União Europeia? Porque o meu ponto é, nós não podemos centrar o debate europeu na questão meramente económica. Aqui há uma questão de valores, de ontologia política, uma questão moral.
a Hungria, tal como ela está hoje em dia, não é uma democracia. E é preciso falarmos sobre isso. Concorda com esta questão de que a Europa tem que prestar mais atenção à integridade dos valores europeus, aquilo que está na fundação da União Europeia, não descurando, obviamente, as questões económicas e o dinheiro e o orçamento, que são questões muito importantes, mas que há outras questões também que temos que ter atenção. O projeto europeu não é um projeto económico, é um projeto político e de valores. E daí que a própria Comissão Europeia tenha, nas suas propostas que fez neste período difícil, reforçado a necessidade de associar os apoios dos fundos estruturais, por exemplo, ao respeito pelo Estado de Direito. Precisamente porque, e o argumento às vezes não é simples, mas há uma responsabilidade política da Comissão em relação ao dinheiro com o qual se faz, que é dinheiro dos contribuintes, com o qual se faz os apoios dos fundos de coesão, Fundo Social Europeu, enfim, todos estes apoios, dos quais a Polónia, por exemplo, tem sido um grande utilizador, e ainda bem, a Hungria também, mas isto obriga a que, de facto, a própria Comissão seja capaz de, perante os cidadãos, perante o Tribunal de Contas Europeu, dizer que aquele dinheiro foi utilizado de uma forma equilibrada, com prestação de contas e com o tal Estado de Direito, com todos os mecanismos que a democracia impõe. E, portanto, a Comissão propôs isso e tem feito muita questão de que, de facto, isto seja uma união, efetivamente uma união de valores, porque é para isso que a União Europeia foi criada. De facto, o discurso descambou muito para assuntos económicos, mas também assuntos económicos maltratados, porque fazer uma união monetária, fazer um mercado interno, é algo que é mais sofisticado e mais complicado do que aquilo que são as mensagens muito simplistas que durante a crise de 2008 imperaram na Europa. E eu, antes de mais nada, enfim, fez-me uma síntese da minha vida, eu antes de mais nada sou economista, era professora de Economia da Faculdade de Economia do Porto e, portanto, sou de facto a parte económica. Choca muito que a história, muita dessa narrativa foi muito mal contada e eu acho que não houve espaço político para se fazer um debate a sério. Acho que neste momento é muito importante recuperar as origens, os valores originais pelos quais a União Europeia foi criada e o respeito desses valores tem de ser uma condição sine qua non para que, de facto, todo o sistema possa funcionar. Porque a partir do momento em que há o desequilíbrio desses valores e alguém se apropria individualmente, por exemplo, dos fundos estruturais, eles deixaram de fazer sentido. E são coisas tão básicas como esta que neste momento estão na agenda europeia e esperemos que, de facto, estes valores essenciais. Só gostava de terminar com uma nota. É que, na maior parte dos casos, as pessoas que estão à frente dos países não assumiram esses lugares através de um golpe de Estado. Foram eleitas pelos cidadãos. E, portanto, nós temos de perceber o que é que vai na cabeça dos cidadãos para fazerem esse tipo de opções. Também esse é um assunto mais complicado. E eu espero que aquilo que a Comissão neste momento fez, que foi um movimento histórico, restabeleça a relação afetiva até dos cidadãos para com a Europa, através desta iniciativa da Comissão Europeia, da qual eu me orgulho muito e ainda bem que eu pude estar neste colégio, digamos, da Comissão, porque fiquei muito contente com a iniciativa que foi tomada. Henrique, a Comissária falou de um rejuvenescimento da União Europeia, agora com esta iniciativa e com a resposta à crise. Como é que avalia esta resposta? Eu acho que essa resposta tinha que ser dada perante a magnitude da crise, sobretudo a Itália e a Espanha, por cima, sendo os países que são. A União Europeia tinha que dar uma resposta, tinha que dar um sinal de vida. Quer dizer, se não respondesse, se fosse mais uma ajuda como foi em 2008, 2009, 2010, 2011, seria muito difícil para um governo espanhol e italiano continuar a defender a União Europeia perante os seus eleitorados se a União Europeia não tivesse respondido. Agora, eu acho que, deixa-me voltar ao ponto inicial, a ajuda financeira da União Europeia tem que estar sempre ligada a critérios políticos bastante claros. Obviamente que a Covid-19 é um buraco negro, suga tudo,
Mas eu acho que se nós não olharmos para aquilo que está a passar no do leste da Europa, nós vamos acordar daqui a 1 ou 2 anos, ou 3 anos, quando passar este tsunami viral, vamos acordar numa Europa onde, muito sinceramente, vai haver uma nova muralha na Europa a dividir-nos em termos de valores, em termos daquilo que é mais profundo na política, que não é a economia, não é os orçamentos, é como é que nós nos relacionamos com o Estado de Direito, como é que nós relacionamos... nós, União Europeia, porque as ferramentas que temos neste momento não são imensas, não é? Estamos a tentar reforçá-las, como foi aqui referido pela Elisa. A Comissão Europeia tem tentado ações contra a Polónia e contra a Hungria no Tribunal de Justiça, e ganhou-as, e portanto tem percorrido esse caminho do aprofundamento destas ferramentas através do Tribunal. Temos a ferramenta política do artigo 7, mas... Eu acho que... Eu sempre tive imensas dificuldades em pensar politicamente a União Europeia. Eu gosto de pensar politicamente os diversos Estados, sobretudo os principais, não é? Porque a União Europeia é o telhado, os pilares são os Estados. E eu acho que sem uma ação concertada dos principais Estados, das principais democracias europeias, a Alemanha, França, uma posição clara e conjunta perante aquilo que está a passar a leste, é impossível de criar um momentum junto da população. Repare, este tema, Hungria-Polónia, é debatido por nós, pelos jornalistas, comentadores, escritores, mas a esmagadora maioria da população não está minimamente esperta para aquilo que se passa na Hungria ou na Polónia. É um assunto esotérico e não pode ser esotérico. Não pode ser esotérico. E tendo em conta o poder de sucção do Covid-19, é muito difícil despertarmos as populações para isso. Agora, para sublinhar aquilo que eu já disse, nós vamos acordar mais cedo ou mais tarde numa União Europeia onde não vai ser possível e vai quebrar de vez. Elisa, relativamente, vamos falar talvez de um tema bastante diferente, mas é também um tema crucial não só para a União Europeia, para todo o mundo, que é a questão da sustentabilidade, a questão do ambiente. Foi Ministra do Ambiente, é uma área na qual tem trabalhado. Acha que o Pacto Ecológico Europeu, esta proposta para um novo modelo económico sustentável, pode permitir à União Europeia tomar um novo elan, nomeadamente em termos de lugar no mundo que procura há 70 anos? Deixe-me primeiro terminar a conversa anterior, porque ela era muito importante. Eu primeiro espero que não quebre. Depois, acho que é preciso perceber o que vai na cabeça desses cidadãos. E isso só se faz através de um trabalho, porque muitas vezes as pessoas têm sensações, têm medos. Eu penso muitas vezes para Portugal, quando nós aderimos à União. Eu já era adulta, sendo muito jovem, naturalmente, mas esse debate fazia com que Portugal sentisse que ficava mais seguro a sua democracia, depois de períodos de ditadura, que a sua democracia estava mais sólida, que tinha outras hipóteses, como teve, de desenvolvimento, de parceria. Eu não tenho a sensação não tenho a certeza de que esta sensação de juntos estamos melhor seja a mesma que é partilhado por um cidadão polaco ou por um cidadão húngaro. Da parte deles, eles talvez tivessem, depois da queda do desmantelamento da União Soviética e da queda do muro, etc., talvez a União Europeia lhes apareça com um ar de espartilho que eles não estavam à espera. Portanto, eu acho que toda a história, mesmo do pós-Segunda Guerra Mundial, do que é que ficou de cicatrizes, acho que isso tem de ser revisitado de maneira a nós não termos fraturas, ou pelo menos não ignoremos as fraturas que naturalmente existem e que são de uma enorme sensibilidade e que não são explicáveis, às vezes nem sequer são lógicas. E esse tipo de investigação eu acho que é necessária. E daí que o trabalho dos historiadores que ajudem a perceber o que é que vai na mente das pessoas, como para nós, enfim, nós portugueses, que é o que eu sou, no fundo, também temos os nossos próprios traumas, as nossas próprias relações com os vizinhos, que de facto funcionam muito bem se não forem postas em causa determinadas coisas. Mas sem dúvida que uma refundação da Europa no sentido de voltar a trazer à superfície os valores fundamentais é absolutamente necessária. Mas sobre a sua pergunta,
depois de uma quebra da economia e do emprego na Europa, desta dimensão, que é uma dimensão histórica que nunca aconteceu, o Fundo Monetário Internacional, a OCDE, a Comissão Europeia, todos estimam uma quebra de produto como não houve história. A questão que se coloca é: vamos relançar a economia nas bases do passado, olhar para trás da mesma forma, ou vamos olhar para a frente e aproveitar para refazer as coisas de outra maneira? E essa é a questão central. E eu acho que, de facto, aí temos uma oportunidade única, porque vai haver financiamento e esse financiamento tem de ser utilizado de uma forma muito criteriosa. E isso, para mim, acho que é fundamental, é a responsabilidade que nós todos temos, e qualquer hipótese de fraude, qualquer falta de cuidado na maneira como gerimos os fundos, no fim acaba por dar razão aos tais frugais que veem a Europa de uma forma desformatada, distorcida, mas tem de se ter uma imensa responsabilidade no modo como se utiliza, mas podemos fazer, de facto, um relançamento assente numa nova relação com o ambiente, com o clima, porque até para evitar que a próxima grande crise venha daí, porque é provável que ela venha. E, portanto, temos, de facto, a Europa pode ter uma liderança global nesse aspecto, tem tido, já no protocolo, desde o protocolo de Kyoto e outros, que a Europa tem um papel de liderança, e agora pode materializá-lo. E isso pode dar oportunidades de negócio muitíssimo interessantes. A maneira como nós circulamos, a maneira como nós consumimos, a maneira como nós produzimos, vai ter como preocupação fundamental fazer bem, mas também fazer bem em termos da nossa relação com o ambiente. Isso vai permitir um relançamento numas bases completamente diferentes e muito mais sustentáveis. Eu não gosto de utilizar a palavra, porque às vezes as palavras gastam-se e as pessoas já nem percebem, mas numa relação muito mais amiga com o ambiente, e vai-nos permitir, de facto, termos também nós muitas vantagens ao nível quer dos fenómenos meteorológicos, quer ao nível da saúde, quer ao nível do equilíbrio da nossa maneira de viver. Portanto, eu espero que, de facto, haja esta nova onda, seja uma onda virada para a frente e que, no fundo, também responda aos anseios da juventude. Nós, quando temos as discussões sobre o clima, nós vemos os jovens todos a dizer não queremos continuar nesta onda de poluição. Acho que é outro assunto onde a Europa se pode afirmar perante o mundo e afirmar perante a sua nova geração, que está a pedir isso todos os dias, e muito justamente. Portanto, eu tenho muita esperança de que, de facto, isto seja um ponto de viragem e de viragem para um futuro um bocadinho mais inteligente. Mas, se me permite, Elisa, os jovens europeus têm que ser mais consequentes, porque não basta ter um discurso verde. Dizer que se é ecologista e depois se faz uma viagem de avião de turismo, não de trabalho, 2 em 2 meses, é a minha imensa hipocrisia, que eu acho que esta crise covídica é uma oportunidade para isso. Nós, Europa, e acho que a ecologia é um valor fundamental e inescapável. As minhas filhas têm 5 e 8 anos e já são fanáticas ecológicas, portanto é algo que está na própria cultura e é inescapável. Agora, temos de ser consequentes, não podemos dizer que somos uma civilização verde e ter o tráfego turístico de avião que tínhamos. E não podemos continuar a conduzir os carros de diesel. Agora queremos trocar de carro, vamos aos stands, só nos oferecem carros a diesel. Há um abismo entre o nosso discurso e a nossa prática. E pegando aquilo que disse há pouco sobre os povos húngaros e polacos, temos que mudar os nossos também a este nível. E depois tenho outra inquietação sobre o valor da ecologia, como disse, me parece inatacável, e muitas vezes tenho pena que tivesse sido colonizado pela esquerda e que boa parte da direita tenha esquecido que a ecologia começou por ser um valor conservador à direita. Nós temos de ter cuidado para não permitir que a ecologia crie países nacionalistas, porque a grande miragem da ecologia é criar-se economias circulares, os países mais autónomos. Isto põe em causa, em parte ou no todo, o mercado único europeu, a globalização, as trocas comerciais de ideias. Uma ecologia levada ao seu extremo cria países fechados sobre si próprios. E o maior medo, ao nível do valor da ecologia, é isso, é criarmos uma mentalidade que acaba por ser anti-globalização
e depois acabará por ser também contra esta mini globalização que é a nossa Europa. O mercado único europeu é uma mini globalização. E temos de ter cuidado, lá está, quando nos confrontamos com os jovens que vêm muito... É bom dizer que os jovens, já sou semi-veterano. Quando os jovens vêm com essa narrativa ambiental, vêm muito radicais. E esse radicalismo verde, aplicado a 100%, cria isto. Cria países fechados sobre si mesmo, que olham para a globalização, para o comércio livre com um desdém. E nos últimos meses, nestes meses da crise, isso tem sido muito claro. Mas isso é exatamente o tipo de narrativa que nós pretendemos, e digo agora nós também, Comissão Europeia, evitar, o tipo de diálogo evitar. Quer dizer, o ambiente e a sustentabilidade tem que ser de esquerda à direita, quer dizer, não há plano B, temos de facto um planeta finito, temos recursos finitos e temos que arranjar aqui um equilíbrio entre um modelo económico que seja sustentável. Portanto, é exatamente esta narrativa, eu percebo exatamente o que diz e acho que é muito perigoso também entrarmos sempre nessa polarização de posições que não nos vai levar absolutamente a lado nenhum e é muito importante trazer esses jovens. Este debate de forma diferente, com uma abordagem diferente. Como em tudo é preciso um equilíbrio, mas se me permite, relativamente à globalização, o oposto desse risco é que a União Europeia faça de facto, exprima e obrigue a um cumprimento de regras ambientais e depois elas não possam ser repercutidas quando as empresas funcionam fora da Europa. E foi isso que aconteceu e é sobre isso que muitos empresários ficam, de facto, justamente preocupados, porque, de facto, houve momentos em que as regras sociais, ambientais, etc., estavam a ser impostas a quem produzia dentro da Europa, mas se o mesmo produtor resolvesse externalizar para o Vietnã, para a China, para o Norte de África e a seguir reimportar, ele reimportava e ninguém queria saber do que é que estava, das condições de produção em que isso era feito. E esse é o outro lado da história. Esse paradigma está a ser posto em causa e, a meu ver, ainda bem. O meu problema é se nós passamos do 80 que tínhamos para um 8. Claro. Porque e aqui a Europa, a meu ver, tem que ser uma espécie de buffer, de amortecedor, perante uma coisa que está a ganhar contornos cada vez mais dramáticos, que é o choque entre a China e os Estados Unidos. Que era algo, lá está, a crise covídica parece que foi uma injeção de adrenalina que veio acelerar coisas que processos que já estavam em curso. E a separação entre a China e os Estados Unidos já estava em curso, a separação tecnológica, toda aquela questão da Huawei e do 5G, tudo isso está a criar agora um fosso gigantesco entre a China e os Estados Unidos. E eu gostava de ver a Europa como uma espécie de amortecedor e de garante da ordem, de uma ordem que tem 70 anos, ou mais, mas pronto, ficamos pelos 70 anos, que nos garantiu 70 anos de paz entre os grandes poderes do sistema internacional, de uma prosperidade, vou pôr as coisas de outra forma, uma redução da pobreza como nunca se viu. Entre 1990 e 2020 a pobreza foi cortada para metade e, portanto, temos de ter isso em mente quando me vêm dizer que é preciso rever completamente o paradigma. Ok, temos que rever o paradigma, mas calma, nós temos uma ordem de 70 anos que criou prosperidade sem memória, quer dizer, não há história de um período destes a um nível global e, sobretudo, ao nível do Ocidente. Portanto, volta a uma questão que floras muito nos teus comentários, a questão das pessoas, do impacto que uma transição ecológica terá nas pessoas que trabalham, obviamente, em indústrias que vão por natureza extinguir, das próprias empresas que vão ter que se remodelar, vão ter que se reformar. E cabe-me agora perguntar, porque está na gênese de uma proposta que foi feita do Fundo da Transição Justa, não é? A Comissão Europeia e a Presidente é muito firme quando diz ninguém ficará para trás. E essa é porque isso é uma preocupação muito real. E de facto, se há uma evolução natural no sentido da descarbonização, digamos, se nós a aceleramos e se nós a acompanharmos com políticas e com meios financeiros,
nós minimizamos o seu custo social, e é esse o objetivo. E, portanto, não só todos os apoios têm por trás esta ideia de que vamos fazer, mas vamos fazer de forma diferente, não vamos repetir o que fazíamos atrás, vamos fazer de uma forma digital, vamos fazer de uma forma ambientalmente coerente, mas vamos fazer reconhecendo a globalização e encontrando esse equilíbrio. Porque, de facto, a União Europeia, ela própria, tem de ser um parceiro da globalização e tem de ter também as suas estratégias. Eu, no passado, disse muitas vezes que, de facto, a União Europeia não podia estar aqui numa luta entre importadores e produtores e deixar que as coisas ficassem completamente soltas. E nesse combate que está neste momento a tornar-se visível, China, Estados Unidos, Rússia, convém que a Europa não seja um campo de batalha e seja um agente também de propositura de uma nova ordem mundial, porque se formos ver aquilo que nós neste momento temos de organização, enfim, o Banco Mundial, a Organização Mundial de Comércio, enfim, tudo aquilo que nós temos de articulação internacional, são instituições que vieram do tempo de Bretton Woods, quer dizer, têm décadas, estão velhas, têm elas próprias também de se rejuvenescer e de criar outro espaço de articulação dos interesses mundiais, porque estamos numa era de globalização, mas nós também temos que fazer alguma reflexão sobre algumas consequências menos positivas dessa globalização completamente desregulada em que estivemos a viver e na qual o Covid surgiu e, portanto, tentemos, como sempre, encontrar oportunidades dentro da crise e, a partir daí, renascer com outras bases. É isso que eu acho que é importante. Um tema que vos é caro e que é a questão e no fundo tem ligações a tudo isto. Pessoas deixadas para trás, territórios deixados para trás, a questão do despovoamento do interior de Portugal. É uma questão que eu muitas vezes me coloco, como é que é possível num país com praticamente 300 km de largura e com o oceano tão perto ao longo do território, não termos conseguido ainda verdadeiramente colmatar esta lacuna, resolver este problema, apesar das infraestruturas terem sido construídas, e vou aqui também olhar um bocadinho aqui para a Elisa, para a sua gente, presidente do CCDR, e trabalhou também com certeza em projetos nesse sentido. Não é? As infraestruturas foram criadas, nós vamos pelo interior de Portugal e vemos um Portugal muito mais rico, vemos um Portugal muito mais interconectado, mas continuamos a não ter gente que se fixa no interior. Como é que na sua pasta da coesão, que tem isso, não é? Que é um dos objetivos é exatamente trazer esses territórios. Primeiro, Portugal não é um país nem pequeno nem grande, é um país perfeitamente médio no contexto da União Europeia e às vezes dizemos que Portugal é muito pequenininho, mas enfim, não é um país perfeitamente médio. Pois é um país muito centralizado e com uma tradição de um enorme centralismo. Nós falamos em regiões, mas de facto se olharmos para as regiões, as únicas que são de facto regiões são os Açores e a Madeira, e se formos ver, digamos, o crescimento dos Açores e da Madeira, enfim, há de facto aqui uma dinâmica que não se encontra nas outras regiões e, sobretudo, não há este reequilíbrio. É um assunto que vem sempre à baila, mas nós, de facto, enfim, e falo aí como portuguesa, nunca assumimos em toda a plenitude aquilo que dizemos. Quando se fazem os pontos de situação, mas, enfim, eu acho que falta um certo revisitar todas as políticas, porque isto não é, as infraestruturas são condições necessárias, não são suficientes. Se de facto nós quisermos refazer as coisas, a própria administração pública tem de se repensar. As pessoas têm de redistribuir e utilizar o digital, não para centralizar cada vez mais e desvalorizar cada vez mais os elos de referência, as centralidades que saem de Lisboa, e têm de ser capazes de fazer isso a bem do país como um todo, porque de facto os países excessivamente centralizados são países desequilibrados, são países que se transformam em países muito frágeis. Se formos ver um país como a Holanda, ou se formos ver um país, enfim, tem vários polos. Enfim, a maior parte dos países desenvolvidos têm vários polos. Os países muito, muito atrasados da África ou da América Latina têm umas capitais fortíssimas e o resto, e essas capitais depois atraem quem tem condições para lá viver e quem pode trazer valor acrescentado, mas também quem não tem condições para viver em lado nenhum e depois acaba por criar bolsas de pobreza, de exclusão também na própria capital. Portanto, para bem das próprias cidades mais fortes, uma redistribuição das dinâmicas de desenvolvimento, das opções de investimento e das opções também de localização, daqueles mínimos de serviços que garantem uma qualidade de vida, acho que é essencial e, mais uma vez,
é para aí que nós estamos a criar meios para que de facto isso de uma vez por todas aconteça e que se faça a pesquisa do que é que se pode fazer bem fora de Lisboa e até que ponto é que as tais economias de aglomeração se transformam, e elas já estão muito transformadas, em deseconomias de aglomeração. E eu acho que, por exemplo, nós temos alguns exemplos positivos, a criação de outras universidades fora do país gerou um impacto brutal. É uma opção de política do passado, gerou uma dinâmica completamente diferente com a Universidade do Minho, com a Universidade de Évora, com a Universidade da Beira Interior, criou dinâmicas. E, portanto, isto, por exemplo, foi uma opção que deu lucro, que é positiva. Se nós tivermos esta mecânica de tornar a centralizar sempre tudo na capital, etc., etc., podemos ter um discurso lindíssimo de reequilíbrio territorial, mas ele não acontece por acaso. As dinâmicas estão lá e têm de ser contrariadas, e é o mesmo argumento para que Portugal receba apoio e que não se centralize tudo na tal banana dourada que vai do sul da Inglaterra, passando pela Áustria, pela Holanda, pela Bélgica, e que vai acabar ali naquelas zonas do norte de Itália. Portanto, que era a tal banana dourada onde tudo acontece. Nós temos o argumento preparado para a nossa discussão dentro da Europa e depois perdemos-lo quando temos a discussão dentro do país. Isso não pode ser. Henrique, como é que vê esta questão? Concordo plenamente com a Elisa na questão do centralismo de Lisboa. Lisboa é muitas vezes uma bolha, onde podes não ser de Lisboa, mas se entras na corte, és sugada por ela e deixas de pensar o país como um todo. Depois, como é que se resolve? Esse tema é recorrente, quer dizer, é recorrente no meu trabalho na rádio e no jornal. O que é que fazemos pelo interior, os incêndios? Esta crise mostrou que o teletrabalho pode ser uma solução. E, portanto, eu, pelo menos a título experimental, porque é que não deslocalizamos alguns ministérios para a Raia? Bragança, Porto Alegre, Guarda, por aí fora. Não, pensei nisso agora, porque não? Mas, a meu ver, as coisas têm uma solução sempre mais na sociedade e no mercado. E eu não vejo como é que podemos atrair pessoas para o nosso interior se não disseres a uma empresa que durante uma moratória, uma palavra que agora entrou muito na moda por causa da crise do Covid, mas olhando para a nossa crise dos incêndios, porque é que não podemos aplicar uma moratória fiscal a uma empresa que deslocaliza da Grande Lisboa e vai para a Guarda, ou para Porto Alegre, ou para Bragança? Porquê? Como é que não pode? Durante 5 anos não pagas imposto, nos 5 anos seguintes pagas 10%. Um título de exemplo. E para as famílias também. Tem que se dar esse incentivo. Porque eu acho que sem empresas não vamos lá. Évora, hoje em dia, tem E as empresas não se fixam porque não têm pessoas e é um Évora interior tem hoje em dia uma vida muito interessante por causa da Embraer. Bragança por causa de agora está-me a escapar o nome, mas é uma multinacional francesa do setor automóvel, emprega centenas e centenas de pessoas. Lá está. Tens que atrair empresas. Se não atraís empresas, as pessoas não se fixam. Não fixas quadros, altos quadros por aí fora. E a cascata da pobreza torna-se impossível de vencer. Há pessoas que me dizem, pessoas do direito, que isso até é inconstitucional, ou seja, criares uma zona onde o imposto é mais baixo que noutras. Mas porque é que é ilegal? Porque é que há de ser ilegal? Não, isso é possível. Isso é possível. Tem que ser possível, porque é uma questão é uma política pública. Aliás, já existiu e depois não há continuidade, porque a outra coisa é que nós iniciamos umas políticas e depois vem outro governo. Depois vem a pressão da Grande Lisboa, que aqui são 3 milhões de pessoas, ou do Grande Porto são 2 milhões. A grande revolução é na cabeça das pessoas. E enquanto os decisores estiverem convencidos que, de facto, isto é uma conversa que periodicamente se faz e que não é mesmo, e que não há, de facto, uma vantagem para o país em ser mais equilibrado, enfim, estamos a discutir sempre a mesma coisa, mas não é verdade, não é verdadeiro. Basta a organização. Eu tenho algumas dúvidas em deslocar artificialmente partes do Ministério ou da Secretaria de Estado. Pode ser, se funcionar, mas se isso comprometer a eficiência do funcionamento, não vale a pena. Agora, o que é preciso é que, de facto, em cada cidade média, por exemplo, haja um nível suficiente de serviços, de qualidade de vida, serviços de saúde, serviços de educação, que permita a qualquer pessoa pôr seriamente a hipótese de ficar lá. E, de facto, a digitalização permite
digamos, uma proximidade. Mas isto tem de ser trabalhado como um objetivo nacional e não como uma luta de capital contra a província, até porque, de facto, eu acho que o centralismo raramente é iluminado e, portanto, o que é desagradável às vezes é ouvir explicações sobre o país que, de facto, não colhem em nenhum sítio, a não ser na capital. Mas pronto. Mas, de facto, é preciso um bocadinho mais de humildade, acho eu. Bem, Coletiva. E agora, para acabar, digam-me, eu estamos em época de aniversário e eu gostaria que me dissessem qual é o vosso desejo. Se, por exemplo, se encontrasse, estivesse fechado com a Presidente von der Leyen, de quem gostou muito, durante uns minutos num elevador, que proposta é que lhe faria, Henrique? Olha, tenho saudades do tempo em que a União Europeia discutia os diâmetros das maçãs. Era sinal que os tempos eram calmos. E agora, eu diria que vivemos um tempo em que a liberdade, os valores do Estado de Direito, daquilo que falámos ao início, estão a ser atacados por uma espécie de tenaz. Fala-se muito do populismo, do nacionalismo que vem da direita, mas à esquerda também vem, e isso é cada vez mais evidente, uma censura associada àquilo que se chama politicamente correto, ou a cultura do cancelamento, ou as políticas de identidade, ou o marxismo cultural, chamem-lhe o que quiserem. Há um clima à esquerda que também tem dificuldades em lidar com a liberdade. E eu sinto-me cada vez mais preso nessa tenaz. Eu abro a minha caixa de e-mail, de manhã sou insultado por um radical de direita e à tarde sou insultado por um radical de esquerda pelo mesmo texto, ou pela mesma ordem de pensamento. E eu espero da União Europeia algo, não sei o quê, mas algo que proteja este centro, o centro que deu estes 70 anos de paz e prosperidade. Porque o que os últimos anos nos ensinaram é que o impensável acontece. O impensável acontece. E estes 70 anos podem deixar de ser 80. Nós temos que ter esse impensável na cabeça para nos arrepiar. Porque a tragédia na história acontece. Era impensável. Antes do Brexit, o que é que ia imaginar que aquilo seria possível? Antes do Trump, o que é que ia imaginar que aquilo seria possível? O que é que ia pensar que hoje em dia as faculdades americanas estariam a expulsar todo o tipo de professores que não concordam com aquele tipo de pensamento, o chamado politicamente correto? Impensável. Portanto, o impensável acontece e trabalhemos em cima desse impensável. Elisa, você faz propostas ao Presidente. E qual é aquela... Sorte. E tem essa sorte de se encontrar com ela no elevador. E qual é aquela proposta que lhe fez de que se orgulha mais, ou que mais gostou de trabalhar, ou que lhe deu mais gozo? Eu acho que nós no passado falávamos de um momento de Delors, que era aquele impulso que o Delors teve quando lançou o mercado interno, quando aprofundava a integração, perceber que a integração só funcionava se, ao mesmo tempo, as regiões mais atrasadas tivessem um apoio extra para conseguirem concorrer com os novos desafios que eram colocados. E eu disse algumas vezes à Presidente, nós precisamos de um momento von der Leyen, um momento de resposta adequada, precisamente para tentar reencontrar esses cidadãos que, a partir de determinada altura, começavam a dizer, bem, o discurso da paz, quer dizer, mas não há guerra, 70 anos de paz parece uma coisa que se pode deixar cair, 70 anos de democracia parece uma coisa que se pode deixar passar, porque as pessoas querem coisas concretas, querem emprego, querem acesso à saúde, querem outras coisas, e o resto dão por adquirido. E daí que eu acho que todo este discurso de fazer renascer o espírito europeu, o espírito de solidariedade, o percebermos uns aos outros, o ajudarmos uns aos outros, acho que ele precisa de ser trazido, mas provavelmente não é só a Comissão que pode fazer isso. Acho que todos nós temos de ser atores de mostrar o que é que a Europa nos trouxe para salvaguardarmos isso. O maior perigo é isso que acabou de dizer, é dar por adquirido. É assumir que a paz que hoje em dia temos na Europa é uma coisa natural, é como se fosse da natureza, é como se fosse o pôr do sol. É como o ar que a gente respira, é uma coisa... É uma construção política constante e permanente. E se deixarmos cair isso, e se não ensinarmos às gerações dos meus filhos, os nossos filhos, eles vão assumir que essa paz é natural e vão ser surpreendidos por momentos
trágico. É isso, o respeito pelo outro, o respeito pela diferença, mas também os limites à liberdade individual. Portanto, todos estes códigos que são... Eu aprendi mais sobre a Europa falando com indianos, com chineses, com gente da América Latina, que me dizia: nós queremos fazer como a Europa, nós queremos ser como a Europa. A Europa foi a primeira ilustração concreta de que a democracia podia funcionar com bem-estar partilhado por todos, com políticas de saúde, com políticas sociais. É evidente, há abusos, controlemos os abusos, limitemos os abusos, mas não matemos, não atiremos a criança com a água do banho, isto é, não exageremos também nas críticas. Eu, quando fui investida destas responsabilidades, a primeira pergunta que os vários jornalistas me faziam era: e a fraude? E a fraude nos fundos europeus? Ainda agora sai, e a fraude? E as pessoas pensam que a fraude é a norma. Nós somos muito escrutinados, pedimos uma análise sobre fraude efetiva em fundos estruturais. Não é desconformidade foi registado numa rúbrica e pertencia à outra, é fraude. E a fraude, no período de 7 anos passado, atingiu 0,47% do dinheiro que foi gerido. Portanto, a fraude tem de ser combatida, temos de ser implacáveis, mas não podemos perder a noção do que é que estamos a fazer. E eu acho que o discurso positivo sobre a Europa, com tanta crítica e tanto comentador e tanto jornalista, a fazer justamente o que deve fazer, mas o comum dos mortais que não tem a proporção, é a mesma coisa quando os cidadãos dizem: porque é que a Comissão não faz mais isto e mais aquilo? A Comissão tem um orçamento para gerir que é 1% do PIB europeu. Ora, qual é o Estado-membro que consegue fazer alguma coisa com um orçamento? Imaginem que o orçamento nacional era 1% do rendimento. Os orçamentos são 40%, 30%, 50% e mais. Portanto, digamos, há aqui um refundar, era nesse sentido que o meu argumento era muito refundar a Europa, que eu acho que é preciso nós todos sermos construtores dessa refundação, e para isso nós temos de dizer isso mesmo. O que é que a Europa nos deu, que de outra maneira nós não teríamos? E, de facto, assentar aí as correções daquilo que tem de ser corrigido. Nem tudo é perfeito, então vamos corrigir, mas não vamos deitar fora só porque encontramos um defeito ou algo na nossa família. Também não saímos da família e não fugimos de cada vez que alguma coisa não corre bem. Tentamos emendar e corrigir. Eu acho que é esse espírito que tem de ser renovado. Se me dás 30 segundos finais, e neste refundar é fundamental sairmos da Europa um pouco. Quando eu senti com toda a clareza que era europeu, português e europeu, com toda a clareza, foi quando estive nos Estados Unidos, já em 2006 ou 2005, numa viagem académica, era um círculo académico, mas onde eu senti com toda a clareza que era europeu. Em tudo, desde o pensar política, à maneira como vestia, à maneira como falava, à maneira como estava. Era europeu. E, aliás, os próprios americanos... E eu, como sabes, sou bastante pró-americano. Eu tenho uma paixão de vida, não de morte, pela América. Mas senti completamente que era europeu. É que disse a Elisa, quando saímos daqui, ou quando falamos com outras pessoas, indianos, chineses, americanos, é fundamental para percebermos o que é a Europa. Para percebermos esse dia horrível que seria um dia em que acordássemos onde não havia esses 70 anos na nossa retaguarda. Como infelizmente houve pessoas, não é, de agora nos últimos meses, que acordaram e as fronteiras estavam fechadas e nem sequer podiam voltar aos seus países. Portanto, as coisas, por razões, esperemos que esta seja episódica, mas esperemos também que no futuro as coisas não voltem para trás. Sem dúvida que é preciso dar a sensação de história. Foi um precedente que ficou e que... O encerramento da fronteira. Beliscar os espaços Schengen. Eu percebo as razões de saúde pública, mas criou-se um precedente. Com certeza, mas tem o efeito também de reação, de alerta. Que as pessoas finalmente percebem, as gerações mais novas que não fazem a mínima ideia o que é não viajar ou viajar com restrições. Olha, não tinha pensado nisso. Ficaram a perceber o que é que afinal não podem ir sair ou sair com uma série de restrições. E daqui poderíamos continuar por muitas e longas horas a falar sobre o futuro da Europa, mas sejamos mais positivos. Nós também tentamos que a comunicação seja um bocadinho mais positiva. Nós somos muito pessimistas em relação ao futuro da Europa e muito fatalistas, e temos que comunicar exatamente esta necessidade de remendar aquilo que não está correto para construirmos
com bases ainda mais sólidas e por mais tempo. Muito obrigada, muito agradeço a vossa disponibilidade a este primeiro episódio do nosso podcast. Obrigada. E vamos continuar por mais episódios a falar sobre estes e outros temas com outros Boa convidados. sorte. Obrigada.